Hoje eu quero tratar com você do tema o propósito de Deus no sofrimento. Há um propósito de Deus no sofrimento. E o texto que nós vamos trabalhar está em Hebreus, capítulo 12, versículos de 1 a 12. Hebreus 12, de 1 a 12, eu vou ler na versão NVI. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que nos fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele dirige a vocês como a filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual é o filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas ilegítimos. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submetermos ao Pai dos Espíritos, para assim vivermos. Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor. Mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Amém. O propósito de Deus no sofrimento. Existe sofrimento, irmãos, que não é propósito de Deus. O tema da mensagem é o propósito de Deus no sofrimento. O sofrimento vem a todos. Jesus é muito claro quando disse em João capítulo 16, versículo 33, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Mas no mundo tereis aflições. Portanto, aflição, sofrimento, ela é algo que ninguém escapa. Todos nós sofremos. Se não sofremos, sofreremos. Não tem como escapar. No mundo tereis aflições. Mas existe o sofrimento que vem da parte de Deus e por permissão divina, que tem um propósito, porque tudo que Deus faz tem um propósito. E existe aquele sofrimento que não foi porque Deus mandou para a gente, ou porque tem um propósito divino nesse sofrimento. Mas existe um sofrimento que muitas vezes nós é que provocamos esse sofrimento. O sofrimento que eu não quero falar é sobre o que nós provocamos. Por isso vou introduzir a palavra falando deste tipo de sofrimento. O sofrimento que nós provocamos quando agimos desalinhados com a palavra de Deus. A palavra de Deus, e Jesus é muito claro em dizer, pecais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Quando nós não alinhamos a nossa vida com a palavra de Deus, nós erramos. E esses erros nos custam e nos trazem dor, pesar, sofrimento, angústia, medo, insegurança, porque desalinhamos a nossa vida com a santa palavra de Deus. Deus falou com Josué, Josué, medita nessa palavra de dia e de noite, para que tudo lhe vá bem. E ainda ensina em Provérbios, consagra todos os teus planos ao Senhor, para que eles sejam bem-sucedidos.
Não se desvie os teus pés, nem para a direita, nem para a esquerda, mas caminha reto nos santos caminhos do Senhor, para que tudo lhe vá bem. O problema é que quando nós não fazemos isso, sofremos. Sofremos porque não obedecemos à palavra de Deus. Então, primeiro, sofremos muitas vezes por não conhecermos, pecais por não conhecer as Escrituras. Segundo, sofremos porque desobedecemos, sabemos o que deveríamos fazer, mas não fazemos. Deus diz, olha, não é para fazer sexo antes do casamento. Aí a pessoa vai lá, faz. E aí uma gravidez precoce. E aí sonhos são abortados, problemas acontecem, situações difíceis acontecem, você tem que administrar. E aí o casamento está indo tudo bem, mas acontece alguma coisa, e um olha para o outro e fala, não quero mais. Aí chega a separação, vem o divórcio, vem dores, vem lutas. Era a vontade de Deus? Não. Então veio como resultado do nosso próprio coração. E os filhos, muitas vezes aí os filhos com problemas, vão para as drogas, saem de casa, se tornam rebeldes. Por quê? Porque faltou disciplina, acompanhamento, talvez faltou alinhamento com a palavra de Deus, e isso acarretou em sofrimento para a família. Então tem sofrimento que não é propósito de Deus, não, porque tem gente que está confundindo as coisas, dizendo, olha como eu estou sofrendo por ser cristão, olha o tanto de coisa está me acontecendo ruim, porque eu estou seguindo a Cristo. Não, tem muita gente que está sofrendo justamente porque não está seguindo a Cristo. Mas quando nós seguimos a Cristo, também não estamos isentos nem livres de sofrimento, mas no sofrimento que vem por obediência e pela mão de Deus, tem um propósito. E o sofrimento que a gente mesmo traz, não tem propósito bom, a não ser trazer ainda mais dor, mais pesar. Portanto, o sofrimento que eu quero falar não é do sofrimento por causa das nossas mazelas, não é por causa do desconhecimento da palavra de Deus, não é por causa da desobediência da palavra de Deus, não é por causa dos nossos sentimentos, que muitas vezes nós colocamos os nossos sentimentos acima da palavra de Deus e falamos para Deus abençoar os nossos planos, que não tem nada a ver com os planos de Deus. Mas o nosso coração, que é enganoso, corrupto, perverso, nós ouvimos esse nosso coração e falamos para Deus, nos ajude nisso, Senhor. É claro que Deus não vai fazer. É claro que não. É claro. Imagine, você é um pai, você que é pai e mãe, se seu filho pede para você ajudá-lo num erro, você o faria? É claro que não. E algumas pessoas ainda brigam com Deus porque que Deus não dá o que elas querem. E eu vou te dizer uma coisa, o pior castigo, olha, anota isso no teu coração, a pior coisa que Deus pode fazer para uma pessoa é dar para ela o que ela quer. A hora que Deus começar a concordar com você e comigo, a gente está frito, porque nós não sabemos nem orar como convém. Imagine pedir o que é certo. É por isso que o Espírito Santo de Deus intercede por nós com gemidos. Porque se o Espírito Santo não intercedesse por nós, nem os pedidos, nossos pedidos chegariam direito a Deus. A Bíblia é clara em dizer, irmãos, é do coração do homem que vem o adultério, é do coração do homem que vem o homicídio, a blasfêmia, a mentira, o roubo, o falso testemunho. É o nosso coração, ele não presta. E ele nos traz muito sofrimento. Mas eu não quero falar deste sofrimento, mas precisaria citá-lo no início para você saber que não é isso. Eu quero falar do sofrimento, o sofrimento permitido por Deus, ou o propósito de Deus no nosso sofrimento. Em primeiro lugar, o propósito de Deus no nosso sofrimento podemos encontrar na vida do apóstolo Paulo, em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 7, aonde está escrito assim: para impedir que eu me exaltasse, por causa da grandeza dessas revelações,
foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. Paulo está dizendo aqui que foi-lhe dado um espinho na carne para que ele não se exaltasse por causa das grandezas das revelações. O apóstolo Paulo foi levado ao terceiro céu. A Bíblia diz isso nesse capítulo, 2 Coríntios capítulo 12, ele foi levado até o terceiro céu. O primeiro céu é o céu das nuvens, o segundo céu é o céu das estrelas, o terceiro céu é o céu de Deus. E ele foi levado ao terceiro céu e ele viu coisas que não era lícito falar. E por causa das grandezas das revelações que ele teve, ou seja, porque o apóstolo Paulo chegou a um lugar onde muitos homens, ninguém chegou, e ele viu coisas que ninguém viu, e a tendência dele, humanamente, por causa desse nosso coração corrupto e perverso, é se exaltar, é ficar com o ego inflado, é achar que é mais espiritual que o outro, é achar que Deus ama mais a ele porque o levou ao terceiro céu e não nos levou, porque ele experimentou coisa que nós não experimentamos, e Deus, conhecendo o coração do homem, Deus colocou na vida do apóstolo Paulo um espinho na carne para que ele não se exaltasse. O versículo diz assim: para impedir que eu me exaltasse. Portanto, o espinho na carne não foi colocado pelo diabo. O espinho na carne, na vida do apóstolo Paulo, foi colocado por Deus com o propósito de lhe trazer um sofrimento que impediria o seu ego de inchar. Primeiro, o propósito de Deus no sofrimento: esvaziar nossa bola. E muita gente, porque teve algumas experiências, passou por algumas coisas, ou porque vai mais à igreja, ou faz mais isso, ou faz mais aquilo, pode ter a tendência de achar que é melhor que o outro. Ninguém é melhor que ninguém. Só tem um que brilha, e o nome dele é Jesus Cristo. Aonde brilha o sol da justiça, não tem lugar para estrela. Aliás, quando tem sol não tem estrela, já percebeu? Só tem estrela quando não tem sol. E aonde Jesus chega, chegou o sol da justiça, as estrelas se apagam. E o que ele está fazendo com o apóstolo Paulo é colocando o espinho na carne dele para mantê-lo humilde. Irmãos, a humildade significa ter uma perspectiva correta sobre si mesmo. Ser humilde não é ser pobre. Ser humilde não é se vestir de forma simples. Ser humilde na Bíblia é você saber quem você é. E muitas vezes Deus permite o sofrimento na nossa vida para tirar o auto-engano de nós pensarmos que somos alguma coisa que não somos. Então eu que lhe estou pregando a palavra, não sou melhor que você, sou igual a você, eu só sou o transmissor, eu só estou transmitindo, essa palavra não é minha, essa palavra é de Deus, eu só transmito. Deus olha para nós e nos vê aqui todos iguais, todos são filhos. Então, amados, quando a gente acha que é melhor que alguém, a gente para, inclusive, de aprender. A humildade nos torna ensináveis. Se você não é humilde, você não aprende mais, porque já acha que sabe de tudo. Aliás, quem tem essa síndrome aí é o adolescente. Você vai falar alguma coisa, o que ele fala? Eu já sei. Não, mas eu já sei. Você nem terminou de falar, ele fala assim, eu já sei. Já sabe. Mas é adolescente. O problema é o adultecente. O problema é os bebês emocionais de 80 quilos. O problema é quando a gente cresce e continua com esse comportamento de adolescente. E o que Deus às vezes permite sofrimento na nossa vida é para nos tornar humildes. Porque quando o sofrimento vem, a gente se comporta diferente. Você já percebeu como é que você faz as suas orações quando o sofrimento chega? Se você está muito bem, você ora todo, né? Ah, Senhor, muito obrigado. Mas se você não está bem, você se ajoelha. Você, quem sabe, você chora. E aí você ergue seus olhos aos céus e diz, Senhor, tem misericórdia de mim.
é diferente ou não é? Muitas vezes, irmãos, o propósito do sofrimento é nos quebrar, porque muitas vezes nós somos orgulhosos, nós somos altivos, nós somos egocêntricos, nós somos arrogantes, e se Deus não permitir um espinho às vezes na nossa vida, a gente não melhora. Então, se você está passando por alguma coisa, como passou o apóstolo Paulo, assim, um sofrimento, mas você entende que Deus está trabalhando, deixa Deus trabalhar. Paulo pediu para Deus 3 vezes, Senhor, retira de mim, 3 vezes, e Deus disse para ele, não, 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 a minha graça te basta, e o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. É por isso que Paulo vai nos ensinar, é quando somos fracos que nós somos fortes. Somos fracos. Porque quando somos fracos, nós reconhecemos quem que é forte, que é o Senhor. Em segundo lugar, o sofrimento vai nos ensinar o apóstolo Pedro, que ele tem o propósito de nos purificar. E isso está em 1 Pedro 1,7, que diz assim, para que a prova da vossa fé é muito mais preciosa do que o ouro, que perece e é provado pelo fogo, se acha em louvor, honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Então, para que a prova da vossa fé, que é muito mais preciosa que o ouro, que perece e é provado pelo fogo. O Pedro vai usar fornalha e fogo no livro dele, e ele vai trazer o fogo como um instrumento de purificação, irmãos. Purificação. Pode ficar tranquilo que o Daniel está dizendo aleluia, glória, ele está participando. E o fogo tem o propósito de quê? De tirar a impureza. E aqui o Pedro está falando isso, olha, quando você vê o ouro no seu estado normal, dá para ver a impureza do ouro? Você olha para a sua aliança, você não consegue enxergar a impureza, mas se você pegar o ouro, submetê-lo ao fogo, todas as impurezas vão aparecer, e vai sair do ouro o ferro, o estanho, o níquel, o cobre, tudo que é impureza sai com fogo. E às vezes Deus permite, irmãos, um sofrimento, onde a nossa fé, ela vai ser purificada pelo fogo da provação. E você está vivendo a sua vida e de repente vem uma provação difícil, algo tremendo na sua história, e aí você vai precisar de passar por aquele fogo. Mas a palavra de Deus diz que esse fogo, ele não vem para queimar você, ele vem para purificar você, para tirar da sua vida aquilo que não se parece com Cristo, porque às vezes nós estamos andando com Cristo, mas somos sensuais demais, estamos andando com Cristo, mas estamos mentindo, estamos andando com Cristo, mas tem impureza na nossa vida, que o fogo vai tirar da nossa vida a pornografia, vai tirar o adultério, vai tirar a maledicência, vai tirar a arrogância, vai tirar a insensatez. Irmãos, quando nós somos provados pelo fogo, nós não temos mais tempo nem para pecar, a gente tem foco com Deus. Então, quando vem alguma coisa assim na sua vida, você precisa dizer, Senhor, o que está errado na minha vida, Senhor, limpa, Senhor, a minha vida, e tira da minha vida tudo que não se parece com o Senhor, porque muita gente, tem muito cristão que está sendo muito tolerante com o pecado. Aí eu sou cristão, mas daí eu peco, mas depois eu peço perdão. Não funciona assim. O arrependimento significa mudança de mente, é não fazer mais. Não podemos tolerar mais o pecado na nossa vida, irmãos. E se nós insistirmos com o pecado, Deus, porque nos ama, vai enviar o seu fogo para nos purificar.
E o fogo de Deus que vem para purificar é resultado do amor de Deus. Não é assim que você fazia com quem é pai, não é assim que você faz com seus filhos. Quando o filho erra e insiste no erro, você não o chama e não o disciplina? Se nós, sendo maus, sabemos disciplinar os nossos filhos, imagine Deus que é bom. Terceiro lugar, o propósito do sofrimento é mostrar o que está no nosso coração. Você sabia que às vezes você pensa que sabe o que está no seu coração, mas você não sabe? Porque quando está tudo bem, irmãos, é fácil dizer assim, olha, conta comigo. Quando está tudo bem, é muito fácil a gente dizer, louvado seja Deus. Aqui dentro deste lugar, é muito fácil adorar a Deus, louvar a Deus, glorificar a Deus e cantar louvores ao nome do Senhor. Aqui sim. Mas se Deus nos levar para outro lugar, como Ele fez com o povo em Deuteronômio 8:2, que diz assim, e te lembrarás todo o caminho pelo qual o Senhor, o teu Deus, te guiou no deserto, esses 40 anos para te humilhar. Deus os levou para o deserto para humilhar, para te humilhar e te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. E Deus levou então essas pessoas para o deserto, para prová-los e para saber o que estava no coração, para ver se guardavam ou não os mandamentos. Eu quero dizer para você que Deus, Ele sabe o que está no teu coração. Quem não sabe sou você e eu. Porque quando Deus nos leva para o deserto a fim de nos humilhar e nos provar, é ali, na crise, na dor, na provação que nós vamos revelar quem de fato nós somos. É muito fácil, irmãos, quando está tudo bem, dizer louvado e glorificado seja o nome de Jesus. Mas na hora da provação, na hora do vamos ver, é que Deus quer saber quem é dele, quem não é dele, e que coração a gente tem. Então nós não podemos ter, irmãos, um coração domingueiro, de dizer, Senhor, no domingo meu coração é teu, mas na segunda, já nem tanto. Não pode ser assim. Nós somos do Senhor todos os dias, 24 horas por dia, em qualquer lugar. E sabe, irmãos, o diabo não vai parar, mas aqui não é o diabo, aqui é Deus que está levando para o deserto para humilhar e para provar. Vai vir sofrimento na sua vida, se já não veio, vai vir, para revelar para você mesmo o que está aí dentro do seu coração. Será que você vai guardar ou não? Porque o caráter, irmãos, nós vamos mostrar quando ninguém está olhando. Quando todo mundo está olhando é fácil. Quando ninguém está olhando, nós revelamos quem realmente nós somos. O que é que você e eu andamos fazendo quando não tem ninguém vendo? Terceiro lugar, o sofrimento tem o propósito também de nos corrigir, de nos disciplinar. Vai dizer ali no versículo 6, porque o Senhor corrige quem ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque filho há a quem o pai não corrige. Ele está falando, olha, se você é filho, Deus vai te corrigir. Então um outro propósito do sofrimento é disciplina. O pai, porque nos ama, nos corrige. E se o pai não corrige, é porque não é filho, porque eu não corrijo o filho dos outros, e você também não, a gente corrige os nossos. E se somos filhos de Deus, Deus nos corrige. Agora, se Deus não nos corrige, aí é motivo de nós nos preocuparmos, porque Deus só corrige os filhos.
E aí tem gente aí pregando e falando que se você é filho de Deus, você é filho do rei, e você tem que reivindicar, e tudo vai bem com você. E aí quando olha um outro e fala assim, esse outro aí está sofrendo, é porque ele não é como eu, o filho assim, do filho do pai. Que bobajaiada. É muito mais fácil que aquele outro não seja filho. Se preocupe se você não está sendo disciplinado. Porque o pai que ama disciplina, e Deus nos ama, por isso nos disciplina. Então, quando Deus te disciplina, glorifica e agradece a Deus, porque se é filho, Ele se importa, e você está pedindo coisas e Ele está falando assim, não. E você não pode ficar bravo, nem bravo, você tem que dizer assim, obrigado, Pai. Porque o seu não é muito bom, porque a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Chega dessas pregações e desses sermões, aonde o Deus vem para fazer as nossas vontades, Ele é quase um gênio da lâmpada, e se a gente fizer uma liturgia do jeito certo, Ele vai nos responder. Isso aí é macumba, isso não tem nada a ver com Deus. Deus é o Deus que diz assim, não, Ele diz para o apóstolo Paulo, não tiro e não tiro, você vai ficar com espinho, porque eu tenho que ensinar você a ser humilde. Então às vezes você está orando coisas na sua vida e não muda, e você fala assim, deve ter alguma coisa errada comigo, com a minha oração, porque não muda. Não, irmão, está bem certinho, está bem certinho, é melhor que seja assim, porque o Pai nos ama. Ele nos ama tanto que Ele interfere muitas vezes no nosso livre-arbítrio. Lembram do profeta Jonas? O profeta Jonas recebeu uma ordem de Deus, e Deus diz assim, vai para Nínive, pregar lá para os ninivitas que eu vou salvar a Nínive. E ele estava com raiva dos ninivitas, e ele falou assim, não, eu vou pegar um navio e vou para Tarsis. Ele foi para o lado oposto, lá para o fim do mundo na época, lá para a Espanha. Aquela época era fim do mundo, era o último lugar que se tinha conhecido, e ele estava indo para lá. Só que Deus não deixou ele exercer o livre-arbítrio dele, não. Deus colocou a tempestade no caminho dele, e ele não conseguiu ir para Tarsis, e jogaram ele do barco, e ele estava afundando e ia morrer. Aí o peixe comeu ele, e ele foi para o ventre do peixe, e ele achou que ia morrer, e naquela hora ele fez uma oração que Deus queria ouvir. Porque muitas vezes Deus tem que nos levar lá no fundo do poço, para ver se sai uma oração que presta dos nossos lábios. É ou não é, irmãos? Porque às vezes sai uma oração tão fajuta, mas quando o bicho pega, a nossa oração muda. E Jonas estava, morre, não morre, ele fala, Senhor, o Senhor é tão maravilhoso. Deus falou, é verdade, eu sou mesmo. Eu acho que eu vou dar ordem para esse peixe de tirar daí, que você está começando a ficar bom. É igual quando a gente coloca um filho de castigo, e o filho fica e você fala, vai ficar. Resmungou? Mais um dia. Vai ficar. Acabou de perder o celular, reclamou, perdeu o computador, vai reclamar? Eu te amo, papai, agora está começando a melhorar. Se Deus não fizer isso com a gente, que tipo de filho a gente vira? Vai para onde eu estou mandando você ir e vai lá pregar. E ele foi, e ele pregou, e foi o pior sermão de toda a Bíblia. O sermão dele tinha uma linha: Nínive, se não se converter, vai ser destruída. Ele só falou isso. Olha só que sermão. E o pior é que todo mundo se converteu, porque Deus estava naquele negócio. O único que não se converteu foi o próprio profeta, que depois Deus conversou com ele no final do livro. Você entende? A disciplina traz sofrimento, mas é para o teu bem, é para o meu bem. Então quando Deus diz não, agradece a Deus. Ele sabe o que é melhor. Porque é o que diz o autor aos Hebreus, quando o seu pai e a sua mãe te disciplinaram pelos limites, porque foi isso que me colocou no trilho. E tem uns que crescem e falam assim, pastor, ainda apanhei pouco, eu tinha que ter apanhado um pouco mais, que ainda fiquei meio. Limites. Então o sofrimento é para trazer disciplina, para corrigir a nossa rota. Penúltimo ponto.
o sofrimento também é para nos levar à reflexão. Versículo 11: e na verdade toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Irmãos, aqui eu me lembro de Jó. Na hora que Jó sofreu tudo o que ele sofreu, aquele homem foi o homem que mais sofreu. Pensa num homem que sofreu. Mas aquele homem, no meio daquele sofrimento todo, a Bíblia vai dizer que 16 vezes ele pergunta para Deus: por que, Senhor? Porque a palavra de Deus diz que Jó era um homem justo, íntegro, reto e que temia Deus. Por que o sofrimento veio a ele? E 16 vezes no livro de Jó ele diz: por quê? Quando o sofrimento vem na nossa vida e a gente não entende, às vezes a gente pergunta assim: mas Senhor, por quê? Por que veio? E eu quero te dizer uma coisa: às vezes a gente vai ficar sem resposta, às vezes não. No caso de Jó, ali ele ficou sem resposta. Jó vai erguer 36 queixas contra Deus. 36 queixas: Senhor, Senhor. E Deus fala nada. Mas Jó não pecou. Mas quando nós olhamos José não foi vendido pelos seus irmãos, não foi jogado num poço, e depois de sofrer sendo jogado num poço, não foi vendido para Potifar? Foi. E não ficou como escravo em Potifar sofrendo? Ficou. E depois de Potifar não foi injustamente jogado numa prisão? Foi. E por que esse sofrimento todo? Lá em Gênesis 50, José vai dizer: agora eu sei porque eu passei por tudo isso, foi para que a vida de muita gente fosse salva. Às vezes nós estamos sofrendo, perguntando: por que, Senhor? Por que, Senhor? Por que, Senhor? Não entendemos, mas lá na frente um dia talvez Deus revele e você diga: Senhor, valeu a pena cada dia daquele sofrimento, porque produziu vida. Então é melhor, irmãos, nós glorificarmos a Deus, mesmo em meio às dores e sofrimento. Porque José, mesmo em meio às dores que ele teve e sofrimento, ele glorificou a Deus. E Jó, no meio de toda aquela dor, disse: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará em meu favor. E disse mais: antes eu conheci o Senhor de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. A distância entre os ouvidos e os olhos muitas vezes vai passar pelo sofrimento. Antes você conhecia a Deus de ouvir falar, mas depois do sofrimento você vai dizer assim: mas agora os meus olhos te veem. Porque o sofrimento muitas vezes nos aproxima de Deus de uma forma como nenhuma outra coisa pode nos aproximar. E por último, o sofrimento traz recompensa. Mateus 5, 11 e 12: bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se, regozijem-se, porque grande é a recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Existe um sofrimento aqui, que é o sofrimento por ser fiel a Deus, que é o sofrimento por pagar o preço de obedecer o Evangelho, de obedecer a palavra de Deus e seguir os seus retos e santos caminhos. Há uma recompensa pelo sofrimento que muitas vezes nós precisamos passar para manter a nossa família, para manter o nosso caráter. Quantas vezes nós temos que perder para ser honestos? Quantas vezes nós temos que às vezes desagradar alguém porque não vamos mentir? Quantas vezes nós perdemos o nosso ibope para não abrir mão do nosso princípio? E aí nós vamos ser alvos de calúnia, de difamação, de julgamentos. Não importa, porque quando fazemos isso por causa do amor que temos por Jesus e pela sua santa palavra, o próprio Jesus Cristo disse: bem-aventurados serão vocês quando por minha causa vos perseguirem, injuriarem, difamarem, caluniarem, porque fizeram com os profetas que vieram antes de vocês. Isso é assim mesmo, mas a recompensa de vocês já está lá no céu. Oh, irmãos, esse sofrimento é bom, porque ele traz recompensa. E o sofrimento, irmãos, traz aprendizado.
Não existe melhor professor, nem melhor pedagogo do que o sofrimento. Ninguém ensina melhor que ele. Hebreus 5:8, Jesus Cristo aprendeu por aquilo que padeceu. Se o próprio Cristo aprendeu com sofrimento, imagine eu e você. Então, aprenda a conviver com a dor e o sofrimento. E também aprenda a não sofrer desnecessariamente, porque não ouviu a palavra de Deus, porque não obedeceu a palavra de Deus, porque negociou princípios. Mas a minha oração nessa noite por você é para que o Espírito Santo te dê força nesse tempo de sofrimento, para que você, sendo provado, seja aprovado, e que a sua vida seja para sempre para a glória de Jesus, sempre. E que o seu sofrimento seja um professor para você e para outros, e que a gente possa viver o Evangelho verdadeiro, o Evangelho de Jesus, a Bíblia como ela é. Amém, irmãos? Então, não sei como é que está a sua vida, o que você está passando, mas às vezes você chega aqui: pastor, tem algumas coisas que eu preciso da graça de Deus e de tirar o melhor desse tempo de sofrimento. Tirar o melhor. Como? Com Cristo, como eu preguei. E no meio desse sofrimento, tirar tudo isso que eu lhes expliquei nessa noite. E assim, quando o sofrimento passar, você vai olhar para trás e vai dizer: bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja. E se vierem outras dificuldades, você vai continuar dizendo: o mesmo Deus que esteve comigo lá, está comigo aqui, e já está ali na minha frente. Bendito seja o nome do Senhor. Amém? Vamos ficar em pé. Traga diante do altar essas questões da sua vida e vem falar com Jesus: Senhor, me ajuda nisso, a eu viver essas fases da vida tendo o Senhor como centro de tudo, para que mesmo em meio às dores eu consiga somente te adorar e te glorificar. Amém? Então deixa o seu lugar e vem, vamos orar juntos. Quantos de nós não tem motivos para orar em meio às dores? Pode deixar o seu lugar, pode vir agora para nós orarmos, e depois nós vamos encerrar louvando a Deus. Se você tem alguém que você também quer interceder hoje: pastor, eu conheço uma pessoa, ela precisa da graça de Deus muito. Deixa o seu lugar e venha orar por ela, porque às vezes está tudo bem na sua vida, mas Deus pode usar a sua vida hoje aqui também para abençoar uma pessoa que precisa, e deixa Ele usar a tua vida, porque tem muita gente, às vezes nós estamos vendo que estão sofrendo, mas não entenderam ainda a palavra. Deixa Deus usar a sua vida como um canal da graça. Amém, amados? Olha, no meio do sofrimento, talvez você esteja passando por algum tipo de sofrimento. No meio do sofrimento, às vezes a gente não entende nada, mas continue adorando. Continue adorando, porque Deus quer ver essa adoração no meio às dores. Adorar quando está tudo bem, qualquer um faz. Adorar no sofrimento é para os filhos. É para os filhos. Então que Deus te ajude a adorar em meio às dores, mesmo sem entender. Mas que no tempo certo Deus traga a revelação, e que traga o ensino e o aprendizado. E que por causa do sofrimento a gente possa entender realmente o que está dentro do nosso coração. E que Deus nos ajude a entender a disciplina do Senhor no sofrimento, e que a gente possa, por causa do sofrimento, nos tornarmos mais humildes e mais parecidos com Cristo. Senhor Jesus, nós queremos dizer nessa noite que mesmo pelo sofrimento que muitas vezes vem, nós te louvamos, e
que mesmo com todo o sofrimento do mundo, o Senhor continua sendo nosso Deus e continua sendo bom, santo, justo, fiel e verdadeiro. E nós te amamos em meio às dores, Pai, te amamos em meio ao sofrimento, e em meio a essa crise que vivemos, tendo tantos familiares com Covid, tanta gente doente, tantas coisas acontecendo, tantas dificuldades, tanta gente desempregada. Muitos blasfemam, muitos perguntam: onde está o Senhor? Mas nós não. Nós te louvamos em meio às dores. E nós sabemos que o Senhor está no mesmo lugar, sentado no alto e no sublime trono, governando o universo. Sabemos que o céu não está em crise, e que quando a crise chega na terra, é porque o Senhor quer nos purificar. Queremos dizer essa noite, Senhor, que o Senhor tem toda a autorização para tirar de nós todas as nossas impurezas. Queremos ser parecidos com Jesus. Por isso pedimos, Pai, tira todo o pecado de nós. Se o sofrimento veio para tirar o pecado de nós, então, Senhor, mantenha o sofrimento. Mantenha, nós preferimos o sofrimento do que o pecado, porque o sofrimento nos aproxima do Senhor, mas o pecado nos afasta do Senhor. Então ainda preferimos o sofrimento do que o pecado, Senhor. Limpa o nosso coração, Pai. Limpa o nosso coração. E nos faça homens e mulheres segundo o Teu coração, Pai, em nome de Jesus. E que possamos ser usados, cada um de nós, usados como canais de graça para ser bálsamo e alívio na vida de outros irmãos. Que possamos consolar aqueles que choram. Que possamos ser resposta Tua nessa terra. E a nossa oração agradecidos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, antes de vocês irem, é assim. Esse é o Evangelho. Então, fica com isso no seu coração. Deus te ama, por isso que Ele permite o sofrimento. Porque Ele te ama. É porque Ele te ama. E o que Ele vai fazer através da sua vida, Ele vai fazer. Mas quando você fala assim: Senhor, não tem nada a ver com as circunstâncias, tem a ver com quem o Senhor é, aí as coisas mudam. Não olhe mais para as circunstâncias, olhe só para Ele, olhe só para o Senhor, porque Ele tem todo o poder e toda a autoridade, e no tempo certo Ele vai intervir. Ele vai. Até lá, o nosso Deus nos sustenta. Ele nos sustenta. E nós não caímos porque Ele nos sustenta. E estamos vivos porque Ele é conosco. Então, fique firme. Deus é contigo. Ele é o teu Deus. Ele disse: nunca te deixarei, jamais eu te abandonarei, mas eis que estarei convosco todos os dias, até o final. Deus é contigo. Ele é tua rocha, lembra? Ele é teu escudo. Ele é o teu refúgio. Ele é o teu socorro, tua torre forte, teu libertador, teu amigo, teu pai, teu pastor, maravilhoso, o conselheiro, Deus forte, o Pai da eternidade, príncipe da paz. Ele é o Rei dos reis, está aqui. Quando você sair daqui, Ele vai com você. Quando você chegar na sua casa, Ele já está lá. Fique em paz. Fique em paz. Sofrimento não quer dizer que Deus não está com você. Sofrimento quer dizer que Deus ama você e está te ajudando. E isso vai passar. E quando passar, você vai ser um homem ou uma mulher melhor do que você já é. É assim que vai ser. Em nome de Jesus. Amém. Agora eu terminei.